dia! Compartilho com você nesta manhã o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quero destacar uma pequena partezinha desse texto, os versículos 17 até o 22, onde o Paulo ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que era uma das primeiras comunidades cristãs. E quando nós falamos dos presbíteros, que Paulo chama, e presbíteros para hoje inclusive, é mais do que uma função administrativa, é mais do que função burocrática. Nós falamos de pessoas de fé, de pessoas maduras, de pessoas com um chamado para pastorearem em conjunto a comunidade cristã. Bom, Paulo então ele chama esses presbíteros e diz: vocês sabem como eu vivi o tempo em que eu estive com vocês. Desde os primeiros dias em que eu cheguei à província da Ásia, eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas eu lhes ensinei tudo publicamente de casa em casa. Eu testifiquei tanto para judeus como para os gregos que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesses poucos versículos, mostra algumas coisas muito importantes para nós. A primeira delas, as pessoas sabiam como Paulo vivia. A vida de Paulo não era secreta, não era oculta. Era também a sua forma de viver um testemunho para as pessoas da comunidade. E nós temos visto hoje em dia cristãos que o são em público. Mas quando chegam nas suas casas, a história é bem diferente. Nós vemos cristãos no domingo, muito bem arrumados. Mas na segunda-feira tudo volta ao normal, por assim dizer. A nossa vida tem sido um testemunho de um andar com Cristo, de um viver com Cristo. Segundo detalhe, o texto. O texto mostra que a vida do Paulo, ele servia a comunidade, as pessoas com humildade, mas também com lágrimas. Paulo experimentou muitas alegrias no ministério, mas também ele teve momentos de sofrimento mediante as provações. E o Paulo ele não se vangloriava da posição que tinha. Paulo se mostrava humilde debaixo da poderosa mão do Senhor. Paulo servia mesmo em meio às provações e às perseguições. A vida cristã tem dificuldades. E Paulo não deixa de pregar porque elas aparecem. E terceiro detalhe, Paulo não deixa de pregar e ele diz claramente: vocês precisam converter-se a Deus. A pregação de Paulo ela aponta para Cristo e para uma necessidade de uma transformação, de uma mudança radical de vida. Convertam-se. Ouvi de uma palestra tempos atrás que dizia que hoje nós temos um evangelho pop gospel, cheio de festa, cheio de eventos, cheio de astros, cheio de pensadores. Fala o que as pessoas querem ouvir, mas fala um pouco de transformação. Nós temos visto um evangelho ideológico, onde o evangelho é confundido com política de direita ou esquerda. O evangelho não é isso. O evangelho é uma outra via. Não é direita e não é esquerda. Pessoas têm vivido um evangelho secular, que ele é muito inteligente, mas que omite a cruz de Cristo. Esconde o escândalo que é Jesus Cristo morrer na cruz. E sendo bem franco com você nessa manhã, se o evangelho for confortável de ser ouvido, provavelmente nós esquecemos da cruz. Fala-se até no evangelho coach, dos 3 passos para o sucesso, dos 5 passos para retomar a intimidade com Deus, dos 4 passos para um lado profissional abençoado. É um evangelho do eu e não de Cristo, do que eu faço e não do que Cristo faz. Quando nós falamos de evangelho, nós apontamos para a realidade de que nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós somos assim. Aponta para a cruz de Cristo, para o escândalo de Cristo morrendo na cruz, morrendo para nos salvar.
de uma salvação unicamente por Cristo e que nos chama para um arrependimento, para uma vida de discipulado com Cristo. Esse é o Evangelho. E que Deus ele possa nos dar força para fugir dos evangelhos alternativos, dos evangelhos do bem-estar, que pouco tem a ver com a palavra. Que nós olhemos para a palavra, que mostra quem nós somos, que mostra quem Cristo é e mostra o que é uma vida com Ele. Amém.